O ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a inclusão do presidente Temer no inquérito que investiga Eliseu Padilha e Moreira Franco dentro da Operação Lava Jato. Esse é o caso que apura repasses da Odebrecht em troca de atendimento a interesses da empreiteira na Secretaria de Aviação Civil. Ao tomar a decisão, Fachin seguiu recomendação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Quando o caso veio à tona, o então procurador, Rodrigo Janot, havia excluído Temer do inquérito por entender que o presidente não poderia ser investigado por fatos anteriores ao mandato. Dodge discordou dessa posição e disse que, pelo princípio de que todos são iguais perante a lei, não há imunidade penal para o presidente que impeça investigação. Além de incluir Temer, Fachin deu 60 dias para a Polícia Federal concluir as apurações. O prazo poderá ser estendido se houver aí um novo pedido de prorrogação. Ô Vera, a impressão minha, desde que assumiu o governo, o Temer não passa uma semana sem crise, né? O que você achou dessa... É um motivo de preocupação para o Temer, a inclusão aí nesse inquérito? Enfim, vai lá. Vai ser o segundo inquérito ao qual ele vai responder aí ainda no exercício do cargo. Ele já responde aquele dos portos, cujo relator é o ministro Barroso, Roberto Barroso. Então, não é exatamente uma novidade, mas é um fator a mais de preocupação, sim. Patrick, tinha uma controvérsia sobre a possibilidade de o presidente ser investigado enquanto ainda no cargo. E a tendência, né, a interpretação da Constituição que tem prevalecido é essa de que sim, porque para uma investigação tem risco de as provas serem perdidas, caducarem, de você ter ali algumas obstruções à investigação se você deixar de fazê-la no momento em que os outros acusados do mesmo fato são investigados e no momento em que você tem a denúncia feita. Se passar muito tempo, você tem um risco à instrução do inquérito. Então tem prevalecido essa visão, por isso que ele já respondia a outro inquérito e agora mais um. Então o entendimento não é inusitado, não é novo e coloca o presidente em mais uma saia justa de investigação. Ele tem sido muito mais enfático do que já tinha sido no passado em relação a essas investigações. Na nossa entrevista falou que é tudo pífio, que é tudo mentira, que se ele tivesse cedido quando surgiram as primeiras acusações, ele teria renunciado, como alguns chegaram a acusá-lo, e não se teria descoberto, por exemplo, a trama ali envolvendo a delação da JF. Esse caso é um pouco diferente, ele não diz respeito àquela conversa com Joesley Batista e nem é decorrente das investigações do caso JF. Ele é anterior, ele vem da delação da Odebrecht, aquele famoso jantar em que ele teria pedido contribuições de campanha para a campanha do PMDB. Ele nega o envolvimento nisso, vamos ver o que vai dar. Eu concordo com essa interpretação segundo a qual a investigação tem que ocorrer imediatamente depois de instaurado o inquérito, porque senão tem prejuízo para a investigação. Você acha assim também, André Azak? Como é que você analisa essa segunda denúncia? Em vários aspectos, com grande frequência, Patrick Santos, a Raquel Dodge é mais Janot do que o Janot. É impressionante, o que corrobora a minha tese de que a janotização do Ministério Público independe da figura fundadora, né? É um espírito, é o espírito do tempo naquela instituição, Patrick Santos. Dito isso, para avançar com o entendimento que, sem dúvida nenhuma, a questão é controversa, mas isso que a urdidura Raquel Dodge e Fachin fez segundo a minha leitura da Constituição, e eu não estou sozinho, é inconstitucional. O presidente não pode ser responsabilizado e, em matéria de presidente da República, de uma instituição dessa grandeza, da presidência da República, investigação é responsabilização também. Para além disso, pensando no efeito prático da coisa, a gente sabe como investigação acontece no Brasil. Então vamos investigar o presidente da República e vazar diariamente capítulos dessa investigação para, mais uma vez, atrapalhar a administração pública, o que acontece no Brasil nesses casos. Mas ainda que esqueçamos o aspecto prático, porque serve para o outro lado, né? Quer dizer, não investigar o presidente daria brecha, como disse a Vera, para destruição de provas, para perda de evidências, mas investigar também serve a atrapalhar a administração pública.
considerando a excepcionalidade do cargo e o caráter expresso da Constituição sobre responsabilização. O meu entendimento, repito, não é solitário, de que investigar no Brasil é também responsabilizar, e nós não estamos falando de qualquer cargo, estamos falando do presidente da República, seja quem for. O que você acha, Marcelo Madureira? Eu vou tentar contribuir com uma análise mais distante da questão, uma perspectiva um pouco diferente. Esse tipo de decisão, de medida, mostra que realmente está ocorrendo uma mudança estrutural no Brasil, na questão do poder, na questão da impunidade, na questão do patrimonialismo, ou seja, daqueles que se usam de cargo público, do poder, com fins pessoais, com propósitos assim inconfessáveis. Isso está tudo no bojo dessas decisões. A questão, no meu entendimento, Andreasa, é óbvio que a Constituição é soberana, é óbvio que a Constituição é a pedra de referência da sociedade, mas o que é curioso, né, é nós chegar aonde chegamos, ou seja, você passa a ser objeto de discussão judicial, né, se é constitucional ou não, você investigar um presidente, né? Entendeu? A verdade é o seguinte, o absurdo é você ter um presidente no exercício do mandato em que você possa ter esse tipo de dúvida. Né? E não só ele, né? Os seus, digamos assim, mais próximos assessores. Né? Isso aqui não era para chegar onde chegou. Mas, no entanto, chegou. No entanto, também, do lado positivo, você vê que existe, talvez, uma parte do Brasil, um esforço de uma mudança nesse negócio, né? Por isso, assim, essa comparação, essa janotização, né, esse neologismo aí, a Raquel Dodge está se janotizando, ou mesmo, eu acho precipitado julgar ainda, né, se as ações do Janot, né, do Rodrigo Janot, foram totalmente cabulosas, foram totalmente, assim, negativas e prejudiciais à história, ao processo da história brasileira. Eu acho isso, é um pouco leviano fazer esse tipo de julgamento. Agora, olhando a floresta, eu acho que o resultado é positivo. Vera, você acha que investigar pode atrapalhar o próprio exercício? Não acho. Eu acho que o presidente já conta com um grau de imunidade muito superior ao de todos os outros políticos e de muito mais do que todos os outros mortais, pelo princípio segundo o qual ele não pode ser processado sem autorização prévia do Congresso. E isso lhe dá o poder de ascendência política para decidir se vai ser processado ou não, como a gente viu. E aí eu não estou discutindo se o Temer é culpado ou não, estou discutindo o princípio. Se essa imunidade valer também para a investigação, você tem um cidadão que é acima da lei. Um cidadão no país que está totalmente imune, vacinado e blindado a qualquer lei. Portanto, ele pode fazer o que der na veneta. Isso é uma licença para agir da maneira que quiser. Não posso acreditar que o constituinte original, ao imaginar essa cláusula, tenha pensado em algo assim, porque aí é nenhuma investigação criminal envolvendo o presidente da República em 4 anos. É muita coisa, não acho isso razoável, não acho que isso coaduna com nenhum sistema legal, porque significa impunidade pura e simples. Portanto, acho que a investigação encontra respaldo nisso. O constituinte não quis tornar a pessoa inviolável, ela quis tornar o exercício do cargo mais previsível. Portanto, pode ser sim investigado. Se a investigação fosse implicação de culpa, ninguém poderia ser investigado, porque vale para o presidente da República, vale para o presidente do Senado, vale para os governadores. Todos eles têm o mesmo grau de responsabilidade por ocupar funções importantes. Então, eu não acho que tem uma excepcionalidade no caso do presidente. Eu acho que a janotização depende da maneira pela qual você exerce o seu cargo. O Janot merece um adjetivo pejorativo pelo que ele fez de investigação mal e porcamente. Que ele fez de uma investigação que não se sustentava, que não parava de pé, que partia de premissas criminosas até, por envolver um procurador com uma empresa e um grupo investigado.
Eu não posso achar que já notização seja sinônimo de investigação, de denúncia, porque isso é o papel princípio do Ministério Público. Se a Raquel Dodge não fizer isso, ela vai ser advogada-geral da União e não procuradora-geral da República. Então, tem uma coisa que é inerente ao cargo dela, que é pedir investigação, cobrar investigação. O Ministério Público é o representante da sociedade. Não cabe a ela zelar em primeiro grau, em primeira instância, pela administração do governo. Isso cabe ao presidente e aos seus ministros. Espera-se que eles o façam de uma maneira correta. A ela cabe investigar se esse exercício está sendo feito dentro das balizas legais. Portanto, se a já notização for acusação, não acho ruim. Se já notização for fazer uma denúncia com as coxas, aí sim acho ruim. Fala, Andreasa. Então, vamos definir o verbo, né? Já notizar. É fazer política, sem dúvida o Janot fez, à margem da lei. É denunciar à margem da lei. É propor entendimentos à margem da lei, com grande frequência. Temos vários exemplos da atuação do Janot nesse sentido. E eu estou dizendo aqui, minha interpretação, que essa ação da Raquel Dodge é feita à margem da Constituição. É um entendimento. Né? Para além disso, janotizar também é a cultura nociva de vazar conteúdo de investigação sigilosa. Janotizar é não fazer perícia, é fazer com que as coisas vão adiante sem perícia. É o espírito do tempo, é pedir cabeça, é destruir reputações, eventualmente péssimas reputações, mas destruí-las sem o devido processo legal. Isso é janotizar. Não gostar do Temer, e aí entrando na questão conforme dita pelo Maduro, lamentar que nós tenhamos chegado a um momento em que o Temer seja presidente, é da ordem do voto. E aí a gente precisa falar com os amigos petistas. Alô, petistas, votem melhor. Foram vocês que elegeram o Temer. É de voto que a gente está falando. Mas não é porque nós temos um presidente como o Michel Temer, ou como o Lula, ou como a Dilma, que nós vamos sair fazendo caça às bruxas aí de qualquer maneira. Jogando para a galera. Dando também, no caso da Raquel Dodge, respostas diárias, públicas, à suspeição que se criou contra ela, pela indicação do Michel Temer. Isso também tem que ser levado em consideração. Vocês se lembram do volume de suspeições voltado contra essa senhora, simplesmente pelo fato de ela ter sido indicada para suceder o Janot, por um presidente que havia sido denunciado 2 vezes, de maneira estapafúrdia pela Procuradoria-Geral da República. Se dizia que essa senhora vinha para botar panos quentes e trabalhar a favor do Temer. E não é, felizmente, o que se vê. Né? Mas ela não precisa exagerar, né? Ela pode fazer tudo isso dentro da lei. Ela não está fazendo nada fora da lei, a meu ver. A Dilma Rousseff respondeu a vários inquéritos no exercício da presidência, um deles por obstrução à justiça, naquele caso da nomeação do Lula, e outros envolvendo a Lava Jato. Esses inquéritos correram enquanto ela era presidente da República. Até o ministro Gilmar Mendes disse na entrevista a Andréa Sadi nessa semana que existem entendimentos respeitáveis, segundo os quais um presidente pode sim responder a um inquérito no exercício da presidência. Não é inédito, não é nem excepcional, é regra. Inquérito é a parte inicial de uma investigação. A Raquel Dodge não dá uma entrevista. Você não vê a Raquel Dodge dando ping-pong, fazendo quebra-queixo, fazendo algo que o Janot fazia muito. Você não vê ela dizendo que enquanto houver flecha, bambu, ela vai ter flecha. Ela está fazendo tudo dentro dos autos. Uma descrição que muitos dos que vestem calças aí não têm tido, Segóvias, Barrosos, Gilmares Mendes. Você não vê a Raquel Dodge fazendo espetacularização da função dela. Porém, ela está mostrando que uma vez imbuída do cargo que lhe foi destinado, ela vai exercê-lo na sua plenitude, sem precisar pedir licença para o presidente ou para o Gilmar Mendes, que toda vez faz questão de dizer que é amigo dela, como a querer doutriná-la e a querer
pôr ali uma canga em cima dela. Então eu acho que ela está exercendo a função dela, por enquanto, bastante bem. Ela já houve vezes em que ela negou a inclusão do presidente da República em investigações, por entender que não havia elementos para isso. Houve outras em que ela aqueceu a esse respeito. Portanto, eu acho que ao decidir de acordo com o caso, com as circunstâncias de cada caso e com as evidências de cada caso, ela está fazendo o que se espera de uma procuradora da República. O que você acha, Madu? Perdemos. Totalmente com a Vera, não tem nada a acrescentar. Oi. Vai lá, vai, Andreasa. Não, tem só um componente recente que eu gostaria de comentar também, relativo à queda do Segovia, né? A gente sabia da fraqueza dele, dos sucessivos erros que ele cometeu, nós falamos aqui sobre isso. Mas é preciso lembrar também na atuação da doutora Raquel, nesse caso em dobradinha com o Roberto Barroso, naquela tentativa de calar a boca do diretor-geral da Polícia Federal. Né? Eles trabalharam juntos ali, também para minar o cara, foram bem sucedidos naquilo, afinal de contas o cara caiu, já estava enfraquecido, mas ela pediu, o Barroso topou, levar adiante uma tentativa de calar a boca do diretor-geral da Polícia Federal. Algo que nunca fizeram, e para mim é a mesma coisa, nunca fizeram com os procuradores da Lava Jato, por exemplo, que dão entrevistas à torto e à direito, falam sobre tudo, antecipam entendimentos sobre processos que estão sob seus cuidados, antecipam muitas vezes, embora não seja função deles, antecipam julgamentos, fazem pressão, se metem na vida legislativa. Contra esse tipo de atividade, nunca se viu a doutora Raquel Dodge, nem o Janot, nem o Roberto Barroso, nem a turma toda bater no peito e pedir prudência, calma, pessoal, vamos respeitar os processos, não é assim, né? Também tem uma relativização importante aí na parada. Não é exatamente nunca. Tudo bem que a casa já tinha caído, mas o Janot pediu a prisão do Marcelo Miller, né? Aquilo ali foi uma armação. Isso foi uma armação notável, comprovada pelo desdobramento dos fatos. Pediu a prisão do Janot para o Fachin não concedeu a prisão, mas mandou prender os demais, e nunca mais se falou sobre o Marcelo Miller. Ninguém mais falou sobre o Marcelo Miller. Ninguém, nem Procuradora-Geral da República, é como se não tivesse existido. É o arquivo apagado da história do Ministério Público Federal, o senhor Marcelo Miller. Essa que é a verdade. Andreasa, e o senhor Edson Fachin precisa ser cobrado por isso. A Raquel Dodge falou do Marcelo Miller essa semana. Ela pediu a anulação da delação do Wesley Batista e desceu o cacete no Marcelo Miller nesse Mas não mandou prender, né? Mandar prender não mandou não. Bom, né? Mandar prender, ela não mandou prender o Temer também. Mas você não está defendendo o cumprimento da lei, André? Você disse que nunca mais falou. André, você não está defendendo o cumprimento da lei? Dele. Ela falou nos autos dele nessa semana, reiterou a culpabilidade dele, deu novos elementos segundo os quais ele colaborou, fez a advocacia administrativa, ela lista os crimes que ele praticou. Isso, então atividade agora. A lista tá boa. Agora tem que ter atividade. Né, Madu? Tamo junto, né? Não, eu só acho o seguinte, me parece que a doutora Raquel Dodge age de acordo com a lei. Então, você diz que você quer a prisão do Marcelo Miller, não, até onde vai o meu conhecimento bastante superficial, né, das leis, mas me parece que não é o caso, né? Mas é que ela está agindo no processo, me parece que está. Mas não é o caso. Ela está cumprindo o dever dela. Ele é um agente importante, fundamental, está evidente que fez jogo duplo, atuando como procurador da República e advogado da JBS. A turma da JBS está presa e o cara não está? Isso não é uma proteção? Não é uma defesa corporativa? Não há um espírito de corporação aí nessa jogada? E mais... O que tem o senhor Marcelo Miller a dizer, a revelar? Eu quero saber o que o senhor Marcelo Miller tem a falar sobre o Rodrigo Janot. Precisamos, como o nome do livro, né? Precisamos falar sobre isso, Patrick Santos.